Que eu sou a louca dos cadernos não é segredo pra ninguém. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre como eu organizo o meu dia a dia, como eu me mantenho assim, as minhas tarefas organizadas e tudo mais, e até alguns aplicativos que eu gosto de usar em organização. Eu confesso que nem sempre você vai encontrar o meu quarto super organizado, a minha vida organizada. Mas sempre que eu posso, eu tento manter um pouquinho de controle nas minhas tarefas diárias, porque senão, gente, assim, a minha cabeça é uma loucura. Se eu tenho muita coisa para fazer, ou enfim, algo para planejar, eu realmente preciso ter essa organização para eu conseguir viver, para eu conseguir fazer as minhas coisas. Senão eu fico pensando muito em outras tarefas e acabo não conseguindo me concentrar. Então é até uma questão de eu saber que eu só vou conseguir focar, me dedicar a certas tarefas se eu tiver o meu dia, não o meu dia todo, né? Não é a louca que cada minuto do dia é para cada coisa. Não, não é isso. Mas eu vou ficar muito mais tranquila fazendo as coisas e até nos meus momentos de descanso se eu tenho a minha rotina um pouco mais organizada. Isso é muito de eu entender um pouco até o meu processo, porque eu sinto que às vezes pessoas muito criativas têm problemas com organização, em manter as ideias organizadas, sabe? Acho que, não tô falando no geral, gente, eu só tô falando um pouco sobre experiência própria, porque às vezes, quando eu tô trabalhando, eu preciso realmente me organizar, porque senão eu me perco nas minhas ideias e eu acabo não conseguindo colocar em prática elas, né? Eu falei um pouquinho sobre o processo criativo, né, e como funciona assim pra mim no modo geral em um outro vídeo. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, eu falo um pouquinho sobre como eu tento entender as etapas de até eu criar alguma coisa. Eu vou deixar nos cards aqui em cima. Vocês vão ver que eu tenho um caderno para cada situação. Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto que eu tô estudando, vou fazer alguma coisa pro canal, vou fazer um trabalho, um freela. Aí eu já sei o que eu preciso, os cadernos que eu uso, vou precisar de apetrecho ou não, se eu vou fazer alguma pintura ou não. Então, assim, eu já deixo tudo certinho para as coisas que eu vou fazer, porque aí na hora de vir a criatividade, de realmente criar, eu tenho tudo ali, eu não vou perder tempo indo atrás das coisas, sabe? E vamos começar por uma coisa que se chama agenda. Eu nunca realmente consegui me adaptar a uma agenda no ensino médio. Eu nunca realmente consegui me adaptar a uma agenda, a ter agendas, né? No ensino médio, no começo da faculdade, eu até tentei, só que eu realmente não conseguia me ajustar à forma como que funcionava uma agenda, né? Eu acho que, enfim, isso é uma coisa que vai depender de muitas pessoas, gente. Organização é algo muito pessoal. Eu quero compartilhar como eu me organizo, porque às vezes você pode tentar ir e dar certo, ou às vezes pode tentar dar errado e você fala, não, realmente isso não é pra mim. Voltando às agendas, eu nunca me realmente tive aquela conexão com a agenda, sabe? Mas na faculdade começou a se tornar algo assim que não dava pra viver sem. Eu não conseguia viver sem ter um lugar pra colocar as tarefas que eu precisava fazer, entregar as coisas que eu precisava ler. E aí então, lá pelo meio da faculdade, eu consegui me encontrar no sentido de organização, porque eu comecei a usar uma coisa chamada planners. Sim, planners. Aí você vai falar, nossa, Sara, mas planners não são agendas? Não, eu acho que o jeito que o planner é diagramado, os dias que tem, tipo, a forma como ele possibilita uma organização a longo, médio e curto prazo, eu acho que é muito mais interessante, funciona muito mais para mim. Um dos planners que eu mais gosto são os da Cícero. No ano passado eu usei um deles, foi a primeira vez que eu tinha usado deles, né? Eu já tinha usado o planner antes, mas eu realmente gostei muito. E para quem nunca viu, nunca sabe, os planners, eles são normalmente divididos, você tem uma visão geral do mês, da semana e do dia.
Então isso é muito interessante porque muitos lugares permitem que você crie o seu próprio plano, que você ajeite a parte de dentro dele como você quiser. Então, assim, dependendo das suas necessidades, você pode ir colocando coisas, né? Esse que eu comprei, ele, tipo, era pronto e tudo mais, mas ele tem uma divisão por ano. Então, tem o primeiro semestre, aí você vira a página e tem o segundo semestre. Vai vindo os meses. Então, ele tem um calendário geral do mês em si, aqueles normais, padrão mesmo. E depois, o que me encantou nesse plano foram o jeito que eles fizeram as semanas. Então, tem semana 1, 2, 3 de cada mês em cada página. E os dias. Então, o que eu chegava a fazer? Eu colocava as tarefas dos dias ou algum compromisso que eu tinha do dia, assim, reunião. Colocava os compromissos médicos, por exemplo, entrega de alguma coisa. E do lado ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma página vazia, que você pode anotar o que você quiser. E nessa página eu normalmente colocava as tarefas da semana e fazia algumas anotações que eu queria, né? Acho que esse jeito de organizar funcionou muito pra mim, muito mesmo, de colocando as tarefas principais do dia e do lado colocando as tarefas gerais da semana. Por que eu gosto do planner? Porque eu acho que ele foi muito bom pra mim. Porque eu gosto de visualizar as tarefas. Então, de uma forma geral e de formas menores. Então, assim, eu colocava os compromissos que eu tinha naquele mês. Se eu fosse para a página do mês, eu via de modo geral. Aí, em cada página, eu colocava as tarefas que eu tinha na semana e colocava as tarefas que eu tinha em cada dia. Então, isso eu conseguia visualizar de uma maneira melhor como que eu ia ter que dividir meu tempo para fazer as coisas. Então, de certa forma, isso me permitia ter um pouco mais de controle das coisas que eu tava fazendo, sem me perder num monte de tarefas, sabe? E é isso. Esse ano eu tô usando um planner da Nanats, que é da loja dela, nataraújo.com.br. Ele não tem essa mesma divisão que a Cícero tem, que é uma divisão que eu gosto muito. O planner da Nanats é lindo, é incrível, mas a parte do meio eu realmente prefiro a da Cícero. Mas enfim, como eu tô usando dela, tá sendo bom, de certa forma eu tô conseguindo me organizar. Mas ele é um pouquinho diferente. Ele não tem esse espaço para anotação da semana. Então o planner ele é dividido só nos dias. E isso eu achei que, tipo, eu preferiria se eu conseguisse ter esse controle da semana e do dia, entendeu? Como eu tinha falado pra vocês, que acho que isso é importante pra mim de visualizar as tarefas. E o bom do da Nanats, que é uma coisa que não tinha no da Cícero, é que ele tem essas divisões de mês. Sem contar que cada mês tem uma ilustração linda dela, né? Que isso, assim, deixa o planner com outra cara. Mas, então, os planners, eles são uma organização um pouco mais pessoal minha, no sentido de tarefas do dia a dia. Então, assim, dessa forma eu consigo organizar melhor as coisas. Porque, por exemplo, se eu colocasse tudo no meu planner, gente, não tem como, não ia caber, não ia dar. Eu realmente preciso de um lugar de anotação das tarefas e das coisas para cada coisa. Eu, por exemplo, esses 3 cadernos eu usei no meu último estágio que eu fiz. E neles eu fazia o quê? Eu fazia anotações das reuniões, das tarefas que eu tinha que fazer. E eu uso muito esses cadernos sem pauta, porque justamente se eu precisar fazer um rascunho de alguma coisa na hora, então eu ia anotando, porque eram muitas alterações que eu tinha que fazer nas coisas que eu estava produzindo para o trabalho. Por exemplo, esse é o meu caderno atual para freelas e para projetos no geral, como o YouTube. Ele é um caderno pontilhado e que eu faço alguns rascunhos de coisas. Eu uso também às vezes para fazer algumas coisas tipo storyboard e etc. E um conselho que eu dou também são para projetos da faculdade, você ter um lugar específico para colocar eles. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu TCC no ano passado, eu tinha um caderno só para colocar as coisas que a gente discutia sobre nele. Uma ferramenta de organização
porque os projetos de design que eu fiz eram todos em grupo. Então a gente usava muito Trello. Se vocês quiserem, eu tava pensando em fazer um vídeo só sobre como a gente organizou o nosso TCC, que foi, enfim, graças a Deus deu tudo certo. A gente passou super bem com ele. Então eu acho que seria talvez interessante, porque muita gente não sabe como planejar um projeto tão grande quanto um TCC. E a gente usou muito o Trello. Hoje talvez eu sugeriria outras ferramentas, mas eu acho que o Trello é muito bom, muito interessante, dá pra você usar ele de diversas formas. Antes de a gente ir para a ferramenta digital que eu uso para organizar coisas, principalmente do canal, eu queria falar um pouquinho sobre como eu me adaptei com os cadernos em si. Se vocês verem, os cadernos que eu uso, eles têm esse tamanho mais compacto, né? Então eu tento comprar eles todos do mesmo tamanho. Porque aqueles cadernos universitários, às vezes tem umas agendas e um planner que são assim, do tamanho universitário, que são muito grandes. E eu nunca gostei, eu nunca consegui usar muito bem, sabe? Eu acho que esses menorzinhos, eles são um pouco, pra mim, mais fáceis de anotar, mais fáceis de carregar e mais fáceis de eu conseguir encontrar as coisas, sabe? Então, eu normalmente compro sem pauta e desse tamanho pequenininho, assim, tipo, ele não é o menor tamanho, que, né, tipo, esses aqui, que são cadernetas, ele é um tamanho um pouco maior, mas ele é menor do que os universitários e que eu acho que, assim, eu me dei super bem com eles. Então, tô falando isso porque às vezes você não consegue... Eu tô falando isso porque às vezes... Eu tô falando isso porque às vezes você já tentou usar caderno ou agenda ou alguma coisa para se organizar e muitas vezes você não conseguiu, talvez não por causa, enfim, que não fosse o seu modo de organizar, mas sim às vezes por causa do modelo dos cadernos. Então, assim, existem hoje em dia, ainda bem, tem muita opção de caderno, muita opção diferente, com folhas diferentes, tipos de miolo, que é essa parte de dentro do caderno diferentes, tamanhos, cores, capas, enfim. Então, material, às vezes, das capas. Então, às vezes, você, encontrando um estilo que você gosta de caderno, você se adapta melhor. Então, por isso que eu tô falando que eu gosto dos menorzinhos e eu me adaptei melhor a eles, sabe? E pra fechar, eu vou falar um pouquinho sobre como eu organizo as coisas aqui do canal e do Instagram. E que eu estou usando uma ferramenta que chama Notion. Não sei se vocês conhecem, ele é um aplicativo que eu acho que é justamente pra isso, pra você organizar as coisas e tudo mais. E o bom dele é que, assim, ele é um pouquinho difícil pra quem tá começando. Eu confesso que eu já tinha tentado algumas vezes usar ele, mas eu realmente não conseguia entender muito bem como ele funcionava. Mas, se você gosta de ferramentas digitais, de trabalho e tudo mais, até para trabalhar com outras pessoas, eu acho que assim, ele oferece muitas coisas para você realmente organizar o que você quer fazer, sabe? As coisas que você quer organizar. Então, assim, se você já viu e não gostou muito, ou se você for dar uma olhada agora, tenta entender, olha alguns vídeos de pessoas mostrando como funciona ele, porque depois que eu aprendi, assim, o que ele faz, mais ou menos, eu realmente gostei muito de usar ele para as coisas aqui do canal. Porque esses projetos mais específicos que eu falei para vocês, eu gosto de fazer coisas, organizar de forma digital. Por quê? Porque são projetos que têm muitas mudanças no meio do caminho. Por exemplo, um TCC. Eu aconselharia a organizar esses projetos digitalmente. Porque muita coisa muda, porque muita tarefa pode ser passada, adiantada, excluída, mudada. Então, essa facilidade a gente tem muito mais no digital do que fisicamente num caderno, sabe? Porque senão você vai ter que ficar riscando e às vezes você pode se perder nas suas próprias anotações, sabe? O Notion, ele tem essas possibilidades de você criar páginas para cada coisa, então você pode criar uma página para cada projeto que você tem, que é como se fosse uma pastinha, e aí você cria várias outras coisas dentro.
O que eu faço normalmente é ter um calendário geral para as coisas que eu preciso postar. Então, tenho os vídeos e as postagens no mesmo calendário. E os stories, os GTVs, tudo assim, eu deixo no mesmo calendário. Eu coloco também os cards para eu saber, o vídeo tal já tá editado, o vídeo tal tá com o roteiro em andamento, o post tal falta finalizar. Eu fiz até uma planilha com algumas ideias que eu tive de vídeos e tudo mais, porque às vezes as ideias vêm e se eu não anoto elas na hora, eu perco o sentido delas, sabe? Às vezes se eu anoto só assim, um título qualquer, aí eu vou olhar aquilo e falar, gente, mas de onde surgiu isso? Então, o bom do Notion é que eu consigo criar uma pagininha para aquela ideia e anotar as coisas que eu tive, até colocar fotos de referências que eu pensei e tudo mais. Enfim, ele tem muitas ferramentas que eu acho que é muito interessante para quem gosta de se organizar e enfim, para quem precisa de algo para projetos, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhadinho sobre o Notion, de como eu uso ele certinho. Mas como aqui era para realmente mostrar como eu me organizo, eu acho que já foi o suficiente para vocês entenderem, sabe? É isso, gente. De uma forma geral, eu queria mostrar como eu penso na hora de me organizar, como que eu utilizo as coisas que eu tenho, tanto físicas quanto digitais. E isso é uma coisa que vai se renovando, tá, gente? Toda hora eu mudo o jeito que eu me organizo, eu troco as coisas para melhor se encaixar com os projetos que eu preciso fazer, sabe? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Lembrando que o vídeo de quinta vai ser lá no meu Instagram. E até o próximo vídeo.